E aí, minha gente, como é que vocês estão? Você já deve ter ouvido falar sobre o texto de Gálatas, no capítulo 5, verso 1, onde o apóstolo Paulo fala assim: para a liberdade, Cristo nos libertou. Permaneçam firmes e não nos deixem prender de novo a um jugo de escravidão. Liberdade, palavrinha essa que a gente clama aos quatro cantos, ou que bandeiras atrás de bandeiras são levantadas, mas que de fato ela perde muito da sua essencialidade na existência, no dia a dia, no cotidiano da gente. Ela talvez seja muito boa para se tornar uma bandeira, mas ela não é tão apurada e ela não é tão experienciada no dia a dia, no cotidiano da gente. Sabe por quê? Vamos te falar de uma vertente de liberdade. Liberdade de expressão. A gente fala muito sobre liberdade de expressão, ou melhor, lê-se muito, vê muita postagem, vemos muita postagem de um lado para o outro, falando sobre liberdade de expressão. Mas aí é fato que a gente percebe que as pessoas que falam sobre liberdade de expressão, elas clamam e elas defendem a liberdade de expressão desde que a sua expressão, a sua expressividade seja tal qual a dela. Porque se não for tal qual a dela, ela vai entrar com um chute nos peitos e ela não vai ter dó nem piedade para agir com uma política de cancelamento ou agir de uma maneira que seja ofensiva, que possa defenestrar você, desde que a sua expressividade seja como a dela, não há problema. Aí sim há uma liberdade de expressão. Aí eu fico pensando, será que isso de fato é democrático? Isso é apenas uma maneira de ser um ditador à espreita? Estranho, não é? É estranho pensar que quando a gente fala de liberdade, a gente fala a partir da nossa consciência e exclusiva, ou seja, do nosso narcisismo, do nosso egocentrismo, do nosso desejo de enfiar goela abaixo aquilo que a gente acredita e pronto, acabou. Eu, como alguns sabem, ou todos sabem, não sei, sou o pastor batista e um dos princípios batistas está diante da liberdade da expressão. É claro que a gente sabe que muitos não agem, mesmo sendo da denominação batista, não acreditam nisso. Ou melhor, não fazem isso acontecer. Lembro de um pensador que dizia que, por mais que eu não concorde com aquilo que você fala, eu vou defender até o último segundo o teu direito de dizê-la. Essa multiplicidade é que enriquece o diálogo. É na multiplicidade que a gente consegue exercer de fato a nossa excelência de diferença. Eu não sou o mesmo que você, mas não ser o mesmo que você é bom, é positivo, porque você me enriquece. Agora, nas polarizações que a gente vive, cheias e eivadas de ódio, de fake news, cheia e evada de lutas que querem levar a gente para um jugo de escravidão, todo mundo à procura de embutir como uma carne processada e mal processada, que faz mal para a gente, vide os aconselhamentos dos nutricionistas, os conselhos dos nutricionistas, esses alimentos processados, embutidos, e querem botar uma ideologia embutida para que todo mundo acredite. Talvez eles estejam, ou todos nós estejamos, cantando como um Cazuza, né? Ideologia, eu quero uma para viver. Só que essa ideologia nada mais é do que uma série de frases clichês, de conceitos fechados e que talvez se tenha palavras como povo, justiça social, democracia, pobre ou pobreza. Talvez essas palavras sejam palavras clichês, embutidas nos discursos da ideologia de alguém, mas que de fato não faça nenhum sentido para essa pessoa e não faça nenhuma coerência nessa pessoa ou para essa pessoa quando ela tem que agir no seu cotidiano. Ela luta pelos direitos sociais, pelo direito do outro,
ela briga, ela entra em combate, mas vive em desacordo quando se fala da herança e do patrimônio do seu papai ou da sua mamãe em relação aos seus irmãos. Ele quer para ele, só para si, que se dane se seus irmãos morram de fome. Incoerente esse negócio, não é? Estranho isso. Parece que todo mundo clama por liberdade, porque todo mundo quer liberdade para não tomar mais banho, para não... Eu quero ser livre, eu não quero me atrelar a ninguém, então eu quero ter direito de ter relações sexuais com todo mundo. Que liberdade é essa? Que conceito tão frio, gélido, tão próprio, inconsequente. Uma liberdade de falar da geopolítica e sobre os problemas da Ásia, da África, e o camarada não consegue nem lavar a louça em casa. Estranho isso. Porque são os pequenos processos que se resolvem no cotidiano que nos preparam para os grandes ou para as grandes problemáticas do mundo. O grande problema filosófico, e aí eu não diria como Camus, que era a questão do suicídio, mas o grande problema filosófico é como é que hoje a gente arruma a cama? Como é que hoje a gente lava a louça? Que às vezes nem louça lava mais. Fica empilhado lá porque é livre. E eu tenho gozado da minha liberdade, descomprometido com a minha realidade contextual, familiar, diária. Muito estranho isso. Muito estranho. Para a liberdade, Cristo nos libertou. E nos libertou de uma falsa impressão de liberdade. De uma ideologia que só quer impregnar a sua pauta de uma política de poder. Ou seja, de alguém, de um nicho pequeno que quer aplicar o seu poder sobre, como um ato hipnótico, sabe? Uma hipnose sobre alguém. E aí começa a falar, como eu disse, essas palavrinhas clichês que sabe, opa, tá vendo? Como é que ele pensa nas pessoas? O cara nunca levou 1 quilo de alimento para uma cesta básica só porque fala frasezinhas clichês. A intelectualidade paupérrima, muito pobre, de pessoas que falam o tempo todo, mas não tem nada a dizer. Essa intelectualidade é uma intelectualidade que versa no contemplativo, mas se esquece do campo, do contextual, do dia a dia, do cotidiano, da louça que tem para lavar. Não tem muito a dizer. Para a liberdade, Cristo nos libertou. Porque para o Cristo, a vida e o cotidiano, a existência se fazia na simplicidade, nas coisas que tinham, que apareciam no meio do caminho. Tinha que se fazer. Pronto. Por isso Jesus não versa sobre conceitos, dogmas, doutrinas. Ele versa sobre o existente, a existência, o dia a dia. Não há ideologia. A praxis, a prática em Jesus. Cuidado, se o caminho que você está tomando é um caminho de uma vertente muito contemplativa, teórica e nada de prática. Que Deus nos livre, que Deus nos liberte e Deus nos livre completamente desse jugo de escravidão.